E a chance de demissão de Dorival Júnior aumentou nos últimos dias. Em meio ao processo de fritura do atual comandante alvinegro, pela falta de resultados, dá para contar que o nome de Tite agrada bastante à atual diretoria do Corinthians. Vale a lembrança de que o Tite vive situação muito delicada no Cruzeiro. Uma derrota ou até um empate contra o Vasco nesse domingo no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, deve determinar a dispensa do Tite lá na Raposa. E com o Tite desempregado, Dorival Júnior passa a ser uma presa extremamente fácil, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado e da Supercopa do Brasil nesse ano. A sequência de 4 jogos sem vitória e o nível de atuação muito ruim do Corinthians ao longo de 2026 jogam contra a permanência do Dorival. Não dá para imaginar que ele seja demitido nesse domingo, caso tropece contra o Santos na Vila Belmiro. Mas, especialmente, se o Tite estiver livre no mercado, a chance de o Dorival cair é enorme. Dorival que nunca conseguiu agradar por completo o torcedor alvinegro e que sofre com a falta de confiança no seu trabalho. Você, torcedor do Corinthians, prefere Dorival Júnior ou Tite no comando? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Não adianta querer achar que eu tô queimando o Dorival, enfim. Pelo amor de Deus, né? As pessoas precisam respeitar um pouco o profissional que eu sou, um jornalista há mais de 20 anos. Acho que até se o Dorival me assistir, ele sabe que não há má intenção da minha parte. Aliás, fiz uma entrevista com o Dorival, foi a primeira exclusiva dele no Corinthians, foi comigo. Então ele sabe da minha seriedade. Ninguém precisa se doer pelo Dorival, né? Ou então desconfiar que eu estou fazendo isso para queimar o Dorival, porque não faz sentido nenhum. Eu sou a favor da permanência do Dorival no comando do Corinthians. Então não preciso... É duro ter que ainda falar isso, né? Sendo que nem... Senão o Dorival tinha me chamado aqui para reclamar. Ele não faz isso, ele não fez isso. O que eu estou falando é a verdade. O Dorival balança no cargo de técnico do Corinthians. Eu não sei se ele cai em derrota contra o Santos e quero sempre lembrar e ressaltar a vocês que o Corinthians tem totais chances de vencer o Santos na Vila Belmiro. Espero que vença, porque eu quero terminar o domingo na boa, né? Não com aquela coisa de, técnico caiu, técnico pode cair, será que cai? Eu não estou afim de viver essa adrenalina nesse domingo. Espero realmente que o Corinthians vença, porque aí apazigua tudo. Então, é o que eu espero, a vitória do Corinthians e que o Dorival se dê muito bem. Ele balança por vários motivos, né? Primeiro porque eles acham que o Corinthians não tem jogado bem, o time, enfim, não tem mostrado evolução, pelo contrário. Eles acreditam que tem demonstrado involução, né, o Corinthians, que o Dorival não consegue encontrar um substituto para o Yuri Alberto quando ele não joga, que o Dorival deveria cobrar mais os atletas, né, que estão acomodados no elenco, mas principalmente, né, o fato do Dorival ter reclamado, né, nas entrevistas, cobrando reforços. Hoje, para não ficar repetindo a mesma coisa que eu falei ontem, eu ouvi uma frase hoje de uma pessoa muito importante no Corinthians, né, que falou que então, mas tem um treinador aí que disse que nós só, né, disse que o Corinthians só deu para ele reforços de segundo escalão, né? Eu não lembro do Dorival ter falado isso. Vocês lembram dessa frase dele dizendo que os reforços que vieram de segundo escalão? Eu não lembro do Dorival ter falado isso, mas uma pessoa dentro do Corinthians hoje me disse isso, né? Porque eu me relaciono com todos lá e ouvi isso. E aí depois vocês comentam aqui embaixo no chat. Mas uma coisa que o Dorival falou, que foi do caso André, meu irmão, isso, né, azedou demais a situação para o Dorival. Eu acho que eles estavam esperando uma brecha, o Dorival, né, claro, não quis, mas acabou dando essa brecha que são os resultados. Eu não acho que... né, acho um absurdo mandar um treinador embora por causa de 3 resultados ruins. Um treinador que ganha 2 títulos e tem 3 resultados ruins na sequência, você não pode mandar embora. Enfim, é uma situação um pouco complicada, né, do técnico Dorival Júnior, porque o Corinthians precisa vencer esse jogo contra o Santos. Vamos lá. Se tomar uma pancada muito forte, tipo uma goleada, eu acho que ele cai domingo. Uma opinião, por tudo que eu já ouvi. Não dá para afirmar, e não vou afirmar que ele vai cair. Não estou cravando nada, até para evitar, né, problemas, porque a gente viu aí o pessoal que saiu cravando esse ano, né, saiu errando bastante. Agora, se ele perde no domingo, né, contra o Santos,
ele vai para quinta-feira, né, no jogo contra a Chapecoense, pendurado, e o jogo é fora de casa. Tá arriscado ele não voltar como treinador do Corinthians de Chapecó. E a sequência do Dorival é muito braba, né? Porque ele tem Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa, que não são jogos dificílimos, né? Somente o Santos fora de casa. E o jogo que tem em casa, falar em casa é mais tranquilo, é o Flamengo, velho. Aí lascou, né? A multa do Dorival é de 8 milhões de reais. São 3 salários. O Corinthians não pagou 1 milhão de reais para comprar o Alisson. E eu vou te falar que tá na sua razão. É um direito do Corinthians não querer pagar 1 milhão pelo Alisson. Eu não critiquei o Osmar por isso. Acho até que ele acertou. Porque o São Paulo começou a pedir mais, enfim. Só que você recusa pagar por reforços, alguns jogadores que surgiram, estiveram na pauta do Corinthians, que clubes pediram uma grana para liberar, o próprio Mandaca, esqueci o nome do ponta lá argentino, enfim, jogadores que foram aparecendo no caminho, e o Corinthians não quis dar nenhuma merreca para liberar esses atletas. E aí você não dá os reforços que o Dorival pediu, principalmente no ataque. E aí você vai dar 8 milhões de multa? Como é que você, né, como é que a gente enfrenta uma situação dessa, né? E o Corinthians não paga por reforços e de repente quer pagar o salário. Obrigado, Tiringa. A conta meio que não fecha, né? Como diz aqui a Raíssa, né? A conta não fecha. Então, assim, o Vojvoda tá balançando, né, no Santos, para nossa alegria. Uma fonte que eu sei que consultou o Cuca para o Corinthians, né? Descobriu que ele vai para o Santos. Que se o Vojvoda cair lá, ele, o Cuca e o Marcelo se dão muito bem, então a chance do Cuca ir para o Santos é muito grande, tá? Para nossa alegria. Então, uma informação nova aí para vocês. O Osmar Stabile, eu tenho certeza já que não vai comprar essa briga para trazer o Cuca para o Corinthians, como foi sugerido para ele. É importante dizer isso. Alguns nomes, como o do Crespo também. O Crespo, esse também tá, se o Dorival cair, tá praticamente descartado. Então, uma pessoa já me disse, sem o Dorival cair, tá? Que o Crespo não vai ser aceito se o Corinthians tiver que mudar de treinador, porque o Crespo disse numa entrevista que não tem interesse por nenhum jogador do Corinthians. E a pessoa me disse, se ele não tem interesse em nenhum jogador do Corinthians, né, o que ele quer treinar o Corinthians então? Então o Crespo também tá descartado, entendeu? Então só para vocês verem como a situação do Dorival é complicada, e nomes já estão sendo falados dentro do Corinthians. E hoje o meu querido Fábio Lázaro, que tem a mesma informação do que eu, em relação a Cuca, em relação ao Dorival tá balançando. Aliás, essa informação de que se tomar uma pancada, se a derrota for muito forte na Vila domingo cai, isso é uma informação até do Lázaro, porque eu garanto que ele balança, eu não garanto que ele cai. O Lázaro falou que se tomar uma pancada forte, cai. E o Lázaro apurou que um dos nomes também que foram já sugeridos lá nas conversas é o Ramon Dias. É o Ramon Dias. E que o Emiliano tem uma ótima relação com o grupo lá e foi sugerido já lá do CT o Ramon Dias. Então, gente, olha só como a coisa vai ficando pior ainda. Uma demissão do Dorival para mim que não seria merecida, mesmo que perca para o Santos. E vou falar a real, hein? Eu sei que muito torcedor vai querer a queda dele, mas se tomasse 3-0, 4-0 do Santos, que eu não acredito que o Corinthians não vai acontecer isso, eu ainda defenderia a permanência do Dorival. Apesar que tem aquela frase do Tite, não, o Corinthians não pode perder de 3 para ninguém, né? Pô, citaram o Ramon, velho. O Lázaro até questionou uma pessoa dentro do Corinthians hoje, mas o Memphis não soltou aquela frase dele lá que derrubou o Ramon, mas a questão é que é o Emiliano que tem um ótimo contato com o grupo, é um cara que, né, o grupo gosta muito e respeita. Então, velho, Ramon, Cuca, e claro que nenhum desses nomes vai passar no grifo, nenhum desses nomes vai ser aprovado se o Dorival cair. Podem ficar tranquilos. Eu já avancei na informação. É que as pessoas não entendem, né? Eu falo assim, ó, sugerir o nome do Cuca para o presidente. Na cabeça dos ignorantes, já, o Samir falou que o Cuca vai ser técnico do Corinthians. Não, longe disso. Sugeriram, mas o Osmar não vai aceitar o Cuca, ele não vai comprar essa briga. É ano de eleição, gente. Qualquer passo em falso do Osmar, ele perde a eleição fácil. Entendeu?
Então ele não vai comprar essa briga, eu já sei, já me contaram, ele não vai comprar a briga do Cuca, pro Cuca. Você bota a tua mão no fogo, Samir? Eu não, mas me falaram isso. Foi oferecido, e o do Ramon eu também acho que não passa. Mas, né, é claro que é constrangedor falar sobre uma possível demissão do Dorival. E foi sugerido do CT o nome do Ramon com o Emiliano, né? E o Lázaro ainda fez questão de dizer que é bom falar os dois, que é muito mais pelo Emiliano. Tem jogador que gostaria, tem jogadores, um grupo de jogadores que gostaria muito que o Emiliano voltasse. Mas enfim, não vai, duvido que passe, tá? Duvido que passe. O Fábio falou, Dorival não falou de reforço segundo escalão. Ele apenas disse que o Corinthians foi atrás do Gerson, outros jogadores top, porém a situação do clube não permite. Falou que gostava de coisa boa. Enfim. Então é isso, velho. Essa é a questão hoje envolvendo o Corinthians, alguns nomes já citados. O bastidor tá fervendo sobre o Dorival Júnior. Não sou só eu que tenho essa informação já de repórter. Hoje eu já vi uns 3 repórteres já falando sobre o assunto. Eu fui o primeiro repórter, jornalista a falar, né, sobre esse assunto. E agora já tem mais gente falando, porque o que estavam vendendo a história de que o Samir que está falando isso daí, as entrevistas do Dorival, enfim, a situação dele ficou bem complicada, né, dentro do Corinthians, tá? Não é só a questão técnica, mas é a questão fora de campo. E sobre a multa, eu perguntei para uma fonte em relação à multa, ela me disse, é melhor pagar a multa do que o Corinthians se afundar nas competições. Então, cara, os caras estão realmente aí engajados em trocar de técnico, mas precisa de resultados para isso. Eles precisam de resultados, tá? Para isso, né? Até é duro falar isso aí, mas não que eles queiram também resultados negativos, pelo contrário, né? Uma fonte que eu conversei hoje, que eu sei que ela não está feliz com o trabalho do Dorival, essa fonte me disse, não, eu quero que ganhe, o Dorival permaneça, beleza, mas se os resultados continuarem assim, aí não tem como, tá? Então, realmente, a batata do Dorival realmente está assando, e eu acho que a diretoria está errando, tá? Muita gente pode pensar o contrário de mim, mas eu não trocaria o técnico agora. Tem a multa de 8 milhões de reais, mas nem se tivesse multa. Eu acho que o Dorival faz um trabalho muito bom no Corinthians. Ele organizou aquele CT como poucos, tá segurando a onda lá no CT, taticamente é o melhor técnico do Brasil para mim. Enfim, então eu gosto do trabalho do Dorival. E tem outra, hein? Se eu sou Osmar Stabile, eu não demito o Dorival, porque quando o Dorival cair, vai sobrar pro Osmar o Parque São Jorge e o CT. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.